Oi, professor, tudo bem? Eu sou a Milena Martins Pereira, estudante de Comunicação Organizacional da UTFPR, estando no primeiro período. Eu vou falar um pouquinho sobre o artigo do Renan Lana Martins Mafra, que é bacharel em Comunicação Social pela Universidade Federal de Viçosa. O artigo dele é o Diálogo Público, Instituições Científicas e Democracia, reflexões sobre a constituição de uma política de comunicação organizacional. O artigo é extremamente focado em evidenciar que o campo da comunicação organizacional contém as suas lacunas e necessita aprender a fornecer respostas às instituições científicas a partir de uma política que realmente estimule, acolha e administre o diálogo público, justamente e juntamente com os esforços voltados à comunicação pública da ciência. Como desafio disso, a gente entende os caminhos válidos para a compreensão dos dilemas contemporâneos de crise da ciência, que são interferidos na atuação das instituições científicas. E a inspiração de uma política de comunicação organizacional às instituições científicas como uma democracia complexa e plural. A comunicação organizacional como prática fundamental às instituições científicas. A gente entende que a divulgação tem uma grande dificuldade justamente por essa mercantilização, por essa extrema aceleração da comunicação no dia a dia. É a mercantilização estruturada pelos meios contemporâneos de publicação e também denunciam isso, esse distanciamento científico dos sujeitos fora dos domínios da ciência, que realmente não têm o conhecimento do que está acontecendo lá dentro, juntamente com os cientistas ou quem trabalha nessas instituições científicas não tem conhecimento do que está acontecendo por fora. É uma dificuldade na adaptação no sentido mais amplo da circulação de informações para além da comunidade científica. E com isso, a gente entende a comunicação organizacional necessária para produzir uma conexão e um aprimoramento da relação entre a ciência e a democracia, que existe um esforço para que haja uma tradução das produções científicas, que muitas vezes não são entendidas, muitas vezes são postadas e não visualizadas, não entendidas, porque o público, de uma forma mais geral, que não está incluso nesse meio científico, não entende essas relações realmente feitas essas relações e estudos feitos pelos cientistas. A gente entende necessário essa melhora na tomada da decisão pública. E com isso, a gente traz as reflexões democráticas de como entrar em contato num público que pode e deve dar a sua opinião sobre aquilo e como trazer ele realmente para entender o que acontece nessas instituições, para realmente ser uma opinião crescente e válida, que a gente possa contar com isso. E a racionalidade comunicativa, entender quais públicos estão sendo comunicados com isso e quais públicos realmente vão entender, e os que não entenderem, como fazer eles entenderem. O cenário atual, ele funciona como uma espécie de imperativo prático de qualquer processo organizacional. E com isso, a gente traz a provoca nas melhoras moralmente fundamentadas, nas escolhas moralmente fundamentadas e a inter-relação entre a crise da ciência e suas instituições, sejam privadas, públicas, organizacionais ou institucionais. Para isso, a gente traz como uma forma de agir a produção da demanda por reconciliação e ajustamento, justamente por a ciência ter sido colocada num patamar extremamente diferente e não acessível. Aproveitar que a gente tem meios, mídias e etc., que são de fácil acesso para trazer essa reconciliação da ciência com a sociedade. A gente entende como necessário o envolvimento do público comunicativamente por transformações, que é realmente trazer, por meio de soluções que a gente já conhece, esse público para mais perto. E com isso,
os cientistas entendem como necessário ajustar o cenário atual de uma forma a colaborar com as mudanças necessárias, pois muitas vezes eles confundem a comunicação organizacional como a comunicação social, e que a comunicação organizacional não tem a função de trazer a visão do meio científico para o público, e sim realmente entender o público para que a comunicação seja efetiva no meio científico. E por mais que haja uma dificuldade aparente no próprio campo de comunicação organizacional, a gente entende que é necessário colocar essas aberturas, aprendizado e humanização, sobretudo no contexto democrático, entendendo que realmente é difícil trazer uma experiência imparcial a relatar e analisar as controvérsias entre os pesquisadores e cidadãos, mas é necessário realmente trabalhar com isso. Então, com isso, eu finalizo esse artigo. Gostaria de agradecer e até mais. Eu sou a Milena Martins Pereira, novamente, de Comunicação Organizacional no primeiro período da UTFPR. Obrigada.